Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa quinta-feira. Hoje, os versículos são os versículos 15 a 17, que nos dizem assim: versículo 15, não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela se não pode comprar ouro ou cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Pois bem, irmãos, lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 9, que será aplicada, permitindo o Senhor, nesse próximo domingo. Meus queridos, o título hoje da leitura sugerida pelo nosso comentarista é: o que pode comprar a sabedoria? A prata? O ouro fino? Na verdade, não. Na verdade, é impossível se comprar sabedoria. Vão se confundir aprendizado, informação por sabedoria. E ambos têm uma diferença muito grande. A verdadeira sabedoria, ela vem de Deus. A verdadeira sabedoria, ela vem do alto. Nessa altura do campeonato que nós já estamos, hoje quinta-feira, já compreendemos que a sabedoria, ela não pode ser aprendida só com as coisas daqui da terra. Precisamos nos relacionar com Deus, precisamos estar ligados com Deus, para daí então voltarmos a ser pelo menos parte daquilo que foi planejado por Deus na criação. Quando Deus planejou criar o homem, o ser que ele planejou criar, nós ainda estamos longe de ser algo semelhante. Né? Nós vimos ontem que Cristo que é essa pessoa. E quando chegamos perto dele, começamos a andar com ele, aprender com ele, aí nós começamos a voltar a ser, começamos a caminhar de volta, por isso que a gente fala voltar para casa. Começamos a voltar para casa, começamos a voltar para o jardim, começamos a voltar para a presença de Deus e daí começar a ser aquilo que Deus planejou para as nossas vidas, esse ser completo. O escritor da enciclopédia Champlin diz o seguinte: homens espirituais chegam a compreender parte do mistério da piedade, mas a verdadeira espiritualidade é uma questão de um longo cultivo, ou seja, precisa de tempo, precisa de gastar tempo em cima disso, precisa de investimento de tempo em cima disso. Não um acontecimento único em que uma pessoa diga obtive, ou seja, consegui. Nós já falamos disso aqui. Não é algo como um troféu que você conquista e pronto, agora é seu, não precisa fazer mais nada. A sabedoria, ela requer relacionamento com Deus, que é diário, que é dia a dia. Ele ainda diz o seguinte: um número demasiadamente grande de pessoas diz obtive a sabedoria, quando na realidade elas permanecem como infantes espirituais, meninos, crianças espirituais, neófitos na fé, pessoas que ainda não evoluíram, não aprenderam, não estão crescendo no relacionamento, mas pararam em determinado momento, em determinado lugar, que não pode ser. O relacionamento com Deus, ele é contínuo e ele é constante. Mas vamos continuar. Os homens vivem com pressa e são sempre enganados por si mesmos e por outras pessoas, para pensarem que algo tão grande como uma avançada espiritualidade possa acontecer subitamente. Impossível isso, requer relacionamento. Ainda indo agora para a conclusão. Essa é uma doutrina falsa. Afinal de contas, nossa glorificação será um processo eterno que sobe de um estágio de glória ao outro, mediante o qual somos transformados à imagem de Cristo. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 18, nos diz o seguinte. Vamos lá para a gente acompanhar. Se puder, abra a tua Bíblia e nos acompanhe aí. Versículo 3.
porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas na tábua de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo evangelho. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado em letras de pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, irmãos, esse relacionamento com Deus é que vai nos possibilitar esse crescimento. Nós falávamos disso na escola dominical domingo passado, que infelizmente vamos ser tentados e vão tentar nos levar, Champlin fala disso, que os homens eles se enganam e eles permitem enganar-se, né? Permitem que outras pessoas os enganem, vão tentar nos levar por um caminho da deficiência espiritual, onde ou nós vamos valorizar o conhecimento e investir só no conhecimento, no aprendizado, no estudo da Bíblia, no estudo da palavra, no estudo dos grandes escritores e coisa e tal, só isso, e aí ficaremos aleijados, ou vamos ser levados, e o nosso mundo, por exemplo, nós os pentecostais, somos muito tentados nisso, ser levados a valorizar só o espiritual, só aquilo que é de oração. E aí vamos só para a oração e vamos buscar aquilo que é do metafísico, aquilo que é espiritual, aquilo que é da revelação e buscar esse mundo e também ficaremos aleijados. A Bíblia nos ensina que nós temos que crescer tanto no conhecimento quanto na graça. Não dá para fazer uma coisa só. Precisamos crescer das duas formas, dos dois jeitos. Essa é a forma de se crescer diante de Deus. Crescer na graça, que é buscando em oração, buscando em consagração, mas também crescendo no conhecimento, que é no estudo metódico da palavra de Deus, diário e metódico. Tem que ter método e tem que ser constante,
porque isso nos dará a capacidade de ter esse relacionamento com Deus, de analisar a nossa vida e colocar ela em pauta diante da presença de Deus e saber que só temos condições hoje de aprender alguma coisa e de crescer nessa sabedoria, não porque temos ouro, não porque temos prata, não porque conquistamos alguma coisa financeiramente, mas é porque nós estamos debaixo da cobertura do sangue de Jesus, que tem nos levado a essa consagração. O que Paulo diz aqui é que simplesmente nós temos algo que os israelitas não tinham, porque eles tinham as coisas cobertas e escondidas, eles não conseguiam ver isso. Mas Cristo Jesus nos revelou os céus, abriu os céus para nós e nos colocou dentro da presença de Deus para aprendermos diretamente com o Espírito Santo. E não apenas isso, trouxe o Espírito Santo para estar conosco, para nos ensinar e para nos ajudar a caminhar em passos largos em direção à presença de Deus. Não se detenha no caminho. Não pare pelo caminho. Não pense que você já adquiriu tudo o que poderia adquirir. Ainda tem muito a caminhar. Você mal começou a sua caminhada. Avance na presença do Senhor. Que este dia de quinta seja um dia de crescimento na sua vida, na sua casa e na sua família. Que Deus te abençoe, meu irmão. Fica em paz e continue crescendo na presença do Senhor.